Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Nós vamos hoje comentar um pouquinho sobre aquele texto que se encontra ali no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Eu já de antemão eu peço a vocês, meus queridos companheiros de estudos bíblicos, se possível, você dá um pausa no vídeo e pega a Bíblia lá e acompanha. Ou então pode pegar uma caneta, papel e anotar os textos. São pouquíssimos textos hoje que nós vamos comentar. Então você anota os textos, você pode acompanhar bem tranquilo depois, com oração, meditando e crescendo em Cristo, crescendo na graça do Senhor Jesus. Porque, amados, infelizmente hoje, do jeito que está a cristandade, as pessoas aceitam Jesus e dizem assim: estou salvo, acabou, pronto, está terminado, é só isso que eu quero e acabou. Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos crescer em conhecimento de Deus, em conhecimento do Senhor Jesus, crescer em graça, em sabedoria. Sabedoria, é claro, vinda do alto, né? E para isso nós temos então de comparar o que nós vimos, o que nós lemos, o que nós ouvimos, né, com o que está escrito. Acontece o seguinte, amados. Esse texto, João 19, 30, até eu vou ler aqui. Veja, eu já pedi para vocês marcar os textos, porque a gente não vai pôr na tela aí os textos. E vocês vão poder ler na própria Bíblia de vocês. Então veja lá, João capítulo 19, verso 30, veja o que diz aqui. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. É sobre isso que queremos falar. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quer dizer, Jesus, quando foi crucificado, aqui é o último momento dele. Onde, então, ali diz que ele tomou o vinagre, que puseram na ponta de um caniço e colocaram na boca dele, que ele tinha falado que tinha sede, né? E então, a partir desse momento, o que aconteceu? O Senhor Jesus falou: está consumado, e rendeu o espírito, morreu. O homem Jesus morreu ali. E é claro que ressuscitou depois. Isso é ponto pacífico, mas não é caso desse nosso vídeo de hoje. Hoje, especificamente, o que a gente pretende se aprofundar um pouco é nessa palavra: está consumado. Por que a gente se detém nessa palavra? Porque, amados, vocês sabem, eu gostaria de não precisar falar sobre outros grupos, seitas, denominações. Gostaria de só poder falar Jesus Cristo para todos que me ouvem. Mas, amados, quando se pega ali as cartas apostólicas, você vê que a maior parte ali é alertando contra os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os lobos e tudo mais. E hoje é esse tempo que, quando nós anunciamos as cartas apostólicas, nós temos que estar fazendo aquilo que os apóstolos faziam, alertando o povo dos enganos que está tomando conta hoje em dia para tentar desencaminhar os salvos, certo? Então, um dos casos é esse, chamado. O que acontece? Tem uma seita aí, começou uma, depois foi duas, já tem vários grupos que estão anunciando o evangelho, que estão muitas pessoas que saíram de denominações, mas saíram de denominações e formaram outros grupos, deixaram as heresias que estavam nas denominações, na cristandade, e fundaram outros grupos, criando outras heresias, que está na mente deles, eles acham que está certo. Então daí não adianta nada. É preciso, amado, nós se fundamentar no que está escrito, se fundamentar na palavra de Deus. E é isso que a gente procura fazer. Então, esse texto, veja bem,
Tem uns grupos que pegaram esse texto, como pegaram outros textos lá em Mateus capítulo 24, vários outros textos, e fizeram um malabarismo lá para tentar encaixar naquilo que eles pretendem que seja. E o que que acontece? As pessoas que não examinam as escrituras mais detidamente vão atrás deles, vão atrás desses grupos. Então, o que a própria Bíblia nos alerta que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. E é uma verdade, mas porque os filhos deste mundo não querem nem saber de Deus, estão aí. Mas aquilo que interessa para eles, eles vão a fundo, eles não creem nas coisas sem antes eles pesquisar, eles se certificarem de que não estão sendo enganados. E os filhos da luz, amados, aceitei Jesus, estou salvo, pronto, não se incomoda examinar mais nada, e é aí que vai rodando, amado. É aí que vai caindo da fé, que não tem crescimento, que fica parado. Percebe? Então é preciso que nós cresça em fé, e para isso nós vamos ver isso aqui. Então, o que significa se está consumado? Veja bem, eles dizem assim, pegando esse texto, por exemplo, que quando Jesus expirou, vamos dizer assim, quando Jesus morreu ali na cruz, ele consumou tudo, toda a salvação, consumou tudo. Não ficou absolutamente nada que não tivesse sido cumprido, que ali na cruz ele cumpriu todo o plano de Deus de A a Z. E na realidade essa palavra está consumado significa mais ou menos isso, significa, por exemplo, consumou uma obra, completou, terminou aquela obra, fez aquele serviço, consumou uma missão, terminou aquela missão. Então a palavra consumado sempre significa conclusão, concluir tudo. Só que existem algumas, como se diz, nas entrelinhas, coisas que nós precisamos entender sobre consumado. Você veja bem, por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Uma pessoa comete um crime, faz um assalto lá numa loja, numa farmácia, alguma coisa, e então a Câmara do Ambiente pega ele ali pega a foto dele ali, tudo, e ele some. Essa pessoa que cometeu esse crime some e vai parar na justiça. Então ali a foto dele, tudo certinho. Bom, ali, então é determinado já que ele consumou um ato criminoso. Ele consumou aquele ato. Então agora vem o quê? Vem o preço que ele tem de pagar. Ele tem de pagar pelo crime que cometeu. Mas essa pessoa sumiu, desapareceu. Então o que acontece? Tem casos na justiça que a pessoa é julgado o crime ali, mas ainda a pessoa não é presa. Então é julgado ali, está consumado o crime, é lavrado a sentença, mas a pessoa ainda não foi presa. Então veja bem, foi lavrada a sentença, foi consumado a sentença para aquela pessoa, mas não foi consumada a prisão. Então a sentença está consumada, aquela pessoa já é considerada um presidiário. É considerado um presidiário, porque assim que ele for descoberto que foi preso, ele vai ser preso. Percebe? Então a mesma coisa aqui. O que Jesus fez não significa assim que ele concluiu tudo. Ele concluiu a obra que ele tinha de fazer aqui antecipadamente, ele concluiu. Então ele fez tudo que era necessário fazer, ele fez tudo ali na cruz. Ficou tudo como que registrado, selado, carimbado, Satanás vencido, né? Pecado, a morte, todas essas coisas, pronto, ali foi decretado a sentença para todas essas coisas, ali na cruz. Quer dizer,
não tem mais como escapar. Essas coisas acontecem. Só que ainda, essas coisas, essa segunda parte não foi concluída. Esse aqui vai ser concluído lá depois da ressurreição dos mortos. Vai ser que ainda vai vir um milênio. E lá no milênio, então, é que vai ser a conclusão disso aqui. Vai ser, como diz, a conclusão da sentença que foi lavrada, já está certa, e que vai ser, então, executado lá, a partir do milênio. Nós vemos no Salmo 101, verso 8, se não me falha a memória, que diz que haverá justiça cada manhã. Toda manhã haverá, então, pessoas justiçadas, malfeitores justiçados. Justiçados, que quer dizer, é exterminado. É a pessoa que vão, no final, vão lá para o Lago de Fogo, mas que vão desaparecer da vista dos santos, dos salvos, da vista de Deus, do Senhor e dos anjos. Entende? Então, uma vez entendido que é consumado, agora vamos ver, veja bem, eles pegam esse texto e dizem, aí Jesus consumou a obra, nós já estamos salvos, nós não temos mais pecado, porque Jesus, lá na cruz, ele deu fim nos pecados, o diabo não existe mais, porque Jesus venceu ele lá na cruz, e tudo mais. Mas, como é que fica outros textos que falam diferente? Se assim fosse, nós teríamos que rasgar muitos textos da Bíblia. Teria que rasgar, porque então daí estava sendo a contradição. Então tinha que pegar a Bíblia e jogar fora. Você percebe? Mas não, nós não podemos fazer isso, porque a Bíblia não se contradiz, aparentemente contradiz. Pessoas que não entendem, vê ali e dizem, não, isso aqui não dá para acreditar, porque num lugar diz uma coisa, no outro lugar diz totalmente o contrário, é o mesmo assunto. Vamos ver outros textos aqui. Você veja, por exemplo, lembrando que Jesus lá na cruz, quando as últimas palavras dele, antes da morte dele, foi: está consumado, está liquidado, é fatura paga. Não se tem mais o que fazer, ele não tem que pagar de volta, porque já está pago. Agora veja o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 1, e o verso, capítulo 1 e o verso 19. Esta passagem é o apóstolo João, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. Então o Senhor Jesus apareceu para ele, mostrou em visão acontecimentos, diversos acontecimentos, e falou para ele escrever aquilo que Jesus mostrou para ele escrever em forma de cartas e mandar para as 7 igrejas da Ásia. Agora veja o que Jesus falou para ele. Escreve, pois, as coisas. São 3 coisas. Escreve as coisas. A primeira, o que viste. A segunda, as que são. E por terceiro, as que hão de acontecer depois destas. Então são 3 coisas. O que era para o apóstolo Paulo, o apóstolo João escrever para essa igreja, o que ele viu lá durante a vida dele até aquele momento, o que ele viu naquele momento e o que ele ia ver, coisas que ainda iam acontecer. Porque as que hão de acontecer depois destas. Quer dizer, o apóstolo João ia ver coisas que ainda não existiam. Coisas que ainda não tinham acontecido. Ele ia ver. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Pode, porque é Deus trabalhando no assunto aqui. Se fosse o ser humano, era impossível. Mas então, veja, na visão que Jesus mostrou para ele, Jesus mostrou o passado, de certa forma, o passado que ele viveu, ele já tinha passado, né, o que ele já viu, as que são, as que eram da época dele ali, contemporânea a ele, e aquelas que ainda iam acontecer no dia de hoje. Hoje, dia 22 de abril
de 2024 ainda não aconteceram determinadas coisas que João viu lá há 2000 anos atrás. Então você percebe, não é assim nós pegar um texto e ver no pé da letra. Primeiro nós temos que entender o que é que aquele texto está se referindo. Tem o contexto imediato, que ali já em seguida, tem o contexto remoto, que às vezes está lá num outro livro, num outro capítulo, outro versículo. Tem o texto histórico, tem o texto escatológico, então são bastante coisas a considerar para poder se chegar à conclusão de alguma coisa que diz. Agora que esse pessoal, eles concluem assim, precipitado. Não, Jesus já terminou tudo. Então nós já estamos vivendo a nova terra. Nova terra, porque nós não estamos no céu, né? Mas então você veja como aqui nós temos que considerar as escrituras dessa forma. Tem coisas que nem mesmo aconteceu, mas que a Bíblia fala como se estivesse acontecendo ou como se já tivesse acontecido. Como é esse caso do Apocalipse. Você veja um outro texto aqui que nos mostra, isso aqui é para nós poder entender a Bíblia, mas se eu não alongasse um pouquinho, esse texto ia ficar 6 por meia dúzia. Mas eu quero ser bem explícito para vocês. Mateus 16, o verso 18, o que é que diz? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, lá na frente, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você nota, por exemplo, hoje muita gente confunde que Jesus, tanta coisa que Jesus falou para Israel, as pessoas pensam, ele fala para a igreja, porque ele falou para os discípulos, mas quando ele, alguma coisa da igreja que ele se referiu, que tem só 2 partes no Evangelho. Veja mesmo, no Evangelho nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Só no livro de Mateus tem 2 passagens que falam sobre a igreja e não existe mais nenhuma passagem sobre a igreja que Jesus falou. Então, Jesus falou para a nação de Israel. Quando ele se referiu à igreja, ele falou sobre a igreja, mas falou a futura igreja, que existia no céu, mas não existia aqui na terra ainda. Você percebe? Então as pessoas confundem isso aqui às vezes que Jesus estava falando para a igreja. Então aonde que eu quero chegar com vocês, o que eu quero explicar para vocês daquilo que eu entendi das escrituras, que nós temos que prestar atenção, como diz nas entrelinhas, nós temos que prestar atenção nos detalhes para a gente poder entender o que é que o texto está falando. Como esse texto está consumado, não significa que tudo foi terminado já. Foi terminada a obra de Jesus, digamos assim, na teoria. Não tem o que volta atrás, mas já está determinado o fim da morte, o fim de Satanás, enfim, está tudo determinado e não tem retorno. Então está consumado. Só que ainda falta concluir lá na frente a outra parte, que é a parte então da, como se diz assim, a parte do ato, o ato de concluir, certo? Deixa eu te mostrar mais um texto aqui, só um instantinho. Olha, se fosse como esses grupos dizem, Jesus voltou no ano 70, no ano 70 aconteceu a grande tribulação, então segundo eles não vai ter mais tribulação, não vai ter mais volta de Jesus, enfim, todos esses eventos que a gente aguarda lá para frente, o anticristo, todas essas coisas que está para acontecer, eles dizem que já aconteceu, que tudo se concluiu ali no que Jesus falou. Agora você veja, eles se condenam pela própria boca deles. Porque quando eles dizem que Jesus já veio, veja bem, a igreja do Senhor Jesus não é os pedaços que Jesus vai levar um pedaço e daí vem buscar outro pedaço, e outro pedaço vai passar pela tribulação. A igreja é uma só, é o corpo do Senhor Jesus.
Então, ele vindo buscar essa igreja, ele leva por inteiro, ele tira toda a igreja daqui, toda a igreja dele. O resto que fica aqui, amados, não tem mais para onde sair, porque já ouviram o evangelho, já rejeitaram. Então, esse não tem mais saída. O que vai ter saída para aqueles que nascerem lá depois do arrebatamento, aqueles sim vão passar pela grande tribulação e tudo, e se sobreviverem, vão viver na nova terra eternamente. Agora veja bem, o texto aqui em 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Vamos entender isso. Aqui, nestes céus e nessa terra que agora existem, habita a injustiça. É o contrário da justiça. Não tem justiça aqui neste mundo. Mas no novo céu e nova terra vai ser eliminado a injustiça e vai habitar a justiça verdadeira. Agora você veja uma coisa. Se a pessoa pegar só aquele texto lá, está consumado, bom, então se for assim como eles pregam, o que acontece? Já então, segundo eles pregam, já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu a grande tribulação, tudo mais. Aconteceu o arrebatamento, então eles mesmos que estão vivendo agora já estão perdidos. Não tem mais salvação, porque a igreja já foi tirada daqui, segundo eles. Então eles mesmos estão se condenando, estão dizendo que não tem mais saída para eles. Se aconteceu a volta de Jesus para Israel, como a Bíblia ensina lá no capítulo 24 de Mateus, se Jesus já voltou no ano 70, veja bem, quando Jesus voltar para Israel, o que vai acontecer? Já em seguida, ali vai acontecer a grande tribulação, né? A igreja, veja bem a escatologia, a igreja arrebatada, acontece a grande tribulação, é assim que a Bíblia ensina. A igreja arrebatada, acontece a grande tribulação, Jesus vem para dar fim no anticristo, no falso profeta, que vão estar atuando na grande tribulação, e daí ali vai acontecer depois os juízos de Deus. E vão ter guerras, vai ter Armagedon, vai ter muitos eventos e vai ter o milênio. O que é o milênio? O milênio é 1000 anos onde Jesus vai aplicar justiça aqui, vai fazer uma limpeza, vai desaparecer o ímpio, vai desaparecer tudo. O milênio é uma preparação para a criação dos novos céus e nova terra, que Deus prometeu, onde habita a justiça. Para habitar a justiça, no céu, novo céu, nova terra, não pode ter a semente do mal. Não pode ter diabo, Satanás, não pode ter demônio, não pode ter tentador, não pode ter ímpios, não pode ter nada disso. Então Jesus vai fazer uma limpeza em tudo isso, aplanar. Aí sim será estabelecido o novo céu e a nova terra. Então você nota, a partir da vinda do Senhor Jesus até a criação do novo céu e da nova terra, quantos milhares de anos vai acontecer? Vai acontecer depois da volta de Jesus, todos esses eventos. Daí vai ter o milênio e daí vai ter, então, o novo céu e nova terra. Agora eu te pergunto, do ano 70 para cá, o que é que nós vimos? Nós vimos a manifestação do anticristo? Não. Nós vimos grande tribulação? Não, nós temos visto tribulações, várias tribulações, mas nenhuma em escala mundial. Vemos tribulações pontuais num lugar, no outro, mas não um governo mundial que causa essa grande tribulação. Não vemos isso. Nesse caso, então já teria passado esse tempo, esses 2000 anos depois da morte do Senhor Jesus, né, sua ressurreição, teria que ter acontecido esses eventos.
E então teria que agora nós estaríamos então vivendo a nova terra onde habita a justiça. Inclusive, tem um anunciador do evangelho deles que falou que já estamos na nova terra. Já estamos vivendo a nova terra, novos céus e nova terra. Já estamos vivendo a justiça e etc e tal. Agora veja bem, que justiça que tem hoje? Isso que nós vivemos no dia de hoje tem algum mínimo de aparência de um lugar onde reina a justiça? Tem a mínima aparência de ser a nova terra que Deus criou? Olha a violência, olha a falsidade, olha a apostasia, olha o que está acontecendo neste mundo hoje. É uma aberração querer dizer que Jesus voltou nos anos 70 e que nós já estamos vivendo a nova terra. Fosse o caso, na nova terra, as pessoas vão viver para a eternidade. Por que vão viver para a eternidade? Porque a própria Bíblia diz que não haverá mais morte. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. As coisas velhas passaram, foram, ficou no esquecimento. Tudo se faz novo. Novo céu, nova terra, tudo novo. Então, como que nós vamos estar vivendo na nova terra? Não tem o menor cabimento. No entanto, amado, as pessoas mais simples, como está escrito, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E são mesmo. Porque, como já falei anteriormente, os filhos deste mundo, eles são maliciosos, eles são espertos, eles não vão na conversa das coisas, eles vão conferir primeiro se é. E o que acontece com os crentes de hoje, lá? Apareceu alguém lá que fala de Jesus, que fala de Bíblia, que mostra um versículo na Bíblia. Ai, homem de Deus, mulher de Deus, pastora, não sei que tá, missionária, o apóstolo, não sei o que não existe apóstolos hoje. Apóstolos foram só os que Jesus escolheu e não tem mais. Sabe daquele tempo? Então, todos esses que tem hoje é falso. Mas as pessoas, amadas, vão atrás só porque a pessoa fala de Jesus, só porque a pessoa fala em Deus. Só que porque a pessoa fala da Bíblia e até mostra um texto, que nem esse, que está acostumado, Jesus já fez tudo, Jesus já voltou anos 70. Esse povo aí, esses idiotas aí dos pós-tribulacionistas estão enganando vocês e tal. Você entende? Muita gente vai, mas que benção, olha o estudo que eles dão, olha que maravilha. Mas por que fazem isso? Porque não confrontam com as escrituras sagradas. Eu espero, amado, você que está vendo este vídeo, muito mais do que isso. A minha oração é que o Senhor desperta em você o prazer pelo estudo das Sagradas Escrituras, pelo estudo da Bíblia. Sabe, irmão, os meus vídeos não tem muita visualização, é muito pouco. Mas eu não fico triste, porque a minha oração que eu peço ao Senhor com sinceridade é que este vídeo alcance aqueles que são para ser salvos, para que eles não caiam no engano, para que nós possamos viver todos nós, no mesmo Espírito, no mesmo corpo que é Jesus Cristo. Nós formamos a igreja no mundo onde ela estiver. A partir de 2 em diante que estiver unida, em nome do Senhor Jesus, ele prometeu estar ali. Percebe? Então, amados, não é só esse grupo que usa de engano. Tem muitos grupos por aí. E é preciso que o salvo esteja perto. Veja bem, o próprio Jesus avisou que nos fins dos tempos ia aparecer os falsos, iam estar produzindo sinais que, se possível, era para enganar até os escolhidos. É claro que os escolhidos não vão conseguir enganar, mas que eles vão tentar, vão. E muitos escolhidos, amados, vão sofrer muito, porque vão, na sua preguiça de examinar a Escritura, vão acreditar nessas coisas. E até que chegar lá o tempo que eles se acordarem, amados,
vão passar por muita dificuldade. E o que nem Deus não quer que os filhos dele sofram, passem dificuldade, e nem a gente, amado. A gente tem o maior prazer de dividir aquilo que nós temos recebido do Senhor, dividir com vocês. Tudo de graça, você não vê nenhum pedido de nada nos meus vídeos aí. Nem no meu site, nem nas redes sociais. É tudo da maneira que o Senhor proporcionou para mim, eu dividi com vocês. Ok? Eu espero, amado, de vocês. É isso. Que vocês orem por mim, para a minha família, na hora da oração de vocês. Se lembrem de mim, da minha família. E se esses vídeos têm utilidade para vocês, lembre-se, se tem utilidade para você, tem utilidade para outras pessoas. Então, compartilhe. Passe para frente, ajude a distribuir essas mensagens do Evangelho, chamado não custa nada para nenhum de nós. E o efeito que pode ter lá na frente na vida das pessoas é tremendo, é maravilha. Então eu conto com vocês para isso. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. Tá ok? Dêem seu like, porque isso ajuda ao vídeo, então, ir mais longe e alcançar mais pessoas também. Tá certo? Encerramos por aqui. A minha gratidão, primeiramente a Deus, claro, e a minha gratidão a você, principalmente você que ficou até o final aqui junto com a gente. Que o Senhor abençoe e guarde você e a tua família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.